Bem, irmãos, a paz do Senhor. Nós retornamos ao estudo do Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Passamos aí alguma temporada fora e aprove ao Senhor que hoje estivéssemos aqui. O nosso irmão Rafael tem dado continuidade ao estudo de Salmos e hoje nós vamos retornar então ao livro do Evangelho de Mateus. Nós vamos dar início logo com a leitura, como de nosso costume. Mateus capítulo 26, nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse aos seus discípulos. 2. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás. E consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, Aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. E eis que os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo, por que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, por que aflige esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes e os sacerdotes. Que quereis dar? E eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Vamos ler até aqui. É um capítulo bem longo, e à medida que formos avançando, nós vamos lendo novamente. Os 2 últimos capítulos, dado pelo nosso irmão Billy, fala do cumprimento profético, fala sobre a palavra profética dada por Jesus acerca de vários ensinamentos. Estamos agora no capítulo 26, que na verdade é o cumprimento de palavras proféticas proferidas pelos profetas antigos. E é interessante nós olharmos para este texto sobre uma ótica de relação, uma relação de contraste. Nós vamos ver que em Jerusalém estão os magistrados, a liderança judaica, os principais sacerdotes se reunindo, escondido, de uma forma, como ele diz aqui, uma forma velada, escondida, para ir ao encontro de Jesus e matá-lo. Há uma reunião, então, sendo proposta para matar o Filho de Deus. E, ao mesmo tempo, está acontecendo uma reunião em Betânia para os amigos de Deus. Há um contraste, então, entre essas duas reuniões. Essas duas reuniões, elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Uma em Jerusalém perseguindo o Filho de Deus, o Filho do Homem, mas outra acontecendo em Betânia a favor do Filho do Homem.
E diante disto, o próprio Senhor vai colocar dois exemplos que será de analogia para essas duas reuniões. A primeira delas está na figura de Maria. E é interessante que, apesar do Evangelho de Mateus colocar de uma forma bem sintetizada, o Evangelho de João dá algumas descrições mais detalhadas. O que nós vamos perceber é que Maria, aqui apresentada, aqui no Evangelho de Mateus, apenas como Maria, no Evangelho de João parece deixar assim de uma forma bem clara que esta Maria é a Maria, irmã de Marta. E por que ele faz isto? Ele começa a descrever toda a trajetória de Maria, desde aquele momento em que Jesus vai à casa de Simão, e aí começa ali aquele processo de Marta desesperada a preparar os alimentos, preparar todas aquelas coisas, aquela angústia de receber o ilustre mestre, e Maria corre para os pés. E ela ali procura ouvir as boas palavras eternas. Semelhantemente como Pedro disse, mestre, para onde iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Maria aponta que ela está acima e além de uma religiosidade medíocre, de uma religiosidade superficial. Tanto que ela não que ela está omissa às coisas que deveriam fazer, ou até mesmo ajudar a sua irmã. Mas ela sabia que muito mais importante do que qualquer coisa era ouvir a palavra de Deus, pois esta é viva e aponta para as realidades do Espírito, que é vida também. Então, há uma palavra no Evangelho de João que se destaca em fazer só a leitura do texto. E a palavra antecipar. Isso está registrado em João no capítulo 12. E diz ali que a resposta que Jesus dá para os homens, que aqui está descrito também como homens, dizendo, mas que desperdício e tal. E o Jesus dá uma resposta, que ela fez isso, derramou perfume, no verso 12, sobre o corpo, e fez isso para o sepultamento dele. Assim como o Filho de Deus foi batizado para cumprir o seu ministério terreno, foi batizado no Jordão, veio a pomba em forma corpórea, e ali é que começou o ministério de Jesus. Agora ele estava sendo ungido para a sua morte. Ele foi ungido para o seu ministério terreno, para a sua vida ministerial, mas agora estava sendo ungido para o cumprimento, que era a sua própria morte. Então nós observamos que, diante disso, João faz questão de falar esta palavra antecipar. E pensando sobre esta palavra, eu creio que tem muito a nos ensinar. Num tempo onde nós vivemos apenas sobre a ótica da reação, essa mulher destoa totalmente do cenário usual. Nos que diz respeito às verdades espirituais, parece que nós estamos sempre reagindo. Porque Deus vai nos cercando, como diz em profeta Oséias, vai nos cercando, e nós vamos reagindo de alguma forma a estas coisas que Deus vai fazendo na nossa vida. Mas Maria não é assim. Maria não espera alguma coisa acontecer. Maria não espera vir alguma palavra. Maria não espera vir alguma ordem. Mas ela se antecipa e faz algo que ninguém fez. Nem mesmo os discípulos, que já haviam andado com o mestre praticamente há 3 anos. Esta mulher não andou os 3 anos com o mestre. Mas ela se antecipa. Ela dá o exemplo. E esta é a grande lição para nós. Parece que nós, nesse tempo moderno e tempo dos fins, né, mais visível do que nunca, parece que estamos sempre esperando algumas ordens, alguma coisa acontecer. Quando, na verdade, precisamos ser ousados nesse sentido
de nos antecipar às coisas. Parece que, diante deste relato, parece que a gente está sempre numa situação bem cômoda, esperando alguma coisa acontecer, esperando o Espírito empurrar. Vai, faz, fala, age. E a gente fica numa posição de letargia. Essa posição de letargia certamente e fatalmente nos levará logo depois a uma posição de apostasia, morte. Maria não é assim. E é interessante como Jesus ele é tão tremendo que ele faz questão de registrar isso. E isso está uníssono no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus e em João. O que Maria fez deveria ser gravado, deveria ser anunciado para todas as nações, para todo mundo, onde quer que o Evangelho tivesse sido pregado, está sendo pregado. E isto não era para a memória do Filho de Deus, era para a memória dela. Não era para a memória de Cristo, do Filho do Homem, não era para a memória de Cristo. Olha que tamanha realidade espiritual. A memória não era de Cristo, era a memória de Maria. Onde quer que fosse anunciado, olha, lembre-se de Maria, que se antecipou. Não era se lembrar de Maria que correu meramente para os pés de Jesus, para ouvir as palavras de vida eterna. Não era para se lembrar de Maria meramente no fato de ter derramado o vaso de alabastre e ali o nardo puro, e de ter enxugado os pés de Jesus, mas era para se lembrar de tudo isto para a memória dela. Ora, lembre-se de Maria. Onde quer que chegasse o Evangelho, lembre-se de Maria. Maria de Betânia, que se antecipou. Fica uma grande lição, pelo menos para mim, de como é importante esta palavra estar viva no nosso coração. Não estamos defendendo aqui um ativismo acelerado e desenfreado. Não é isto. Não é isto que traz glória de Deus, não é isto que manifesta a vida do reino. Mas também estar parado, omisso e, por que não dizer, indiferente, também não aponta para a realidade do reino de Deus, que está em constante crescimento. Quer fiquemos parados ou não. É o que diz a palavra, o significado da palavra dunamis, que é um dos significados da palavra crescimento. Crescimento significa que esse crescimento ele é automático, não depende de nós. Não depende se um povo vai se converter, não depende se o povo de Deus vai anunciar o Evangelho, não depende se o povo de Deus vai testemunhar, não depende do povo de Deus fazer alguma coisa. Esse crescimento é automático, porque quem dá esse crescimento é o próprio Deus. Não depende de nós. Mas a grande questão é que, como nós, humanos, falíveis e terrivelmente falíveis, como nós estamos sempre nas extremidades, não conseguimos viver uma vida equilibrada, ou a gente vai querer fazer muito, achando que fazer muito estamos então alinhados com a vontade de Deus, ou outra hora não estamos fazendo nada, botando todas as culpas em Deus. Não, mas o Senhor não falou nada. Não, o Senhor não falou nada para ir lá evangelizar, o Senhor não falou nada para ir lá orar. Não precisa falar, ele já falou. Já está escrito. Não precisa dar ordem expressa. É óbvio que tem algumas ocasiões que o próprio Espírito de Deus vai falar claramente. É óbvio. Mas existem coisas que já foram registradas, já está claro, já está esclarecido. Não precisa dizer. É como se fosse chover no molhado. Já sabemos. Ninguém precisa saber, ninguém precisa dizer, olha, guarda-te a ti mesmo. Foge da aparência do mal. Não peca. Não vive no pecado, não vive na prática do pecado. Não precisa dizer isso, porque já está registrado. Então, na verdade, creio que a grande lição para nós é exatamente isso. É fugir do ativismo e fugir da letargia. Como alcançar essa vida equilibrada? Porque alcançar essa vida equilibrada
é o que nós podemos chamar de amadurecimento espiritual. Isso é o verdadeiro amadurecimento espiritual. Não é nem subir para o monte, como os irmãos de Tessalônica, que ficaram olhando para o céu, não precisamos trabalhar, não precisamos fazer mais nada, não precisamos comer, não precisamos ter responsabilidade com esposa, com filho, não precisamos mais nada. Vamos ficar só aqui dando glória e aleluia, porque o Filho de Deus já vai voltar. E por contrapartido, não é viver aquela religiosidade engessada, achando que o mero cumprimento de ir ao culto, de dar oferta, de fazer alguns rituais, está tudo certo também. É necessário nos anteciparmos diante do tempo que estamos vivendo. Falando um pouco sobre essa oferta de Maria, também é interessante a gente meditar em alguns detalhes. O vaso de alabastro, nós sabemos, nós lembramos que é apenas uma maneira de locomover, porque a maior importância não é o vaso. E nos faz lembrar de um texto que diz que nós somos como os vasos de barro, feito do pó. Mas nós carregamos o poder do Espírito para que a excelência da glória seja somente de Deus. Esse nardo era uma fina especiaria vinda da Índia. Era algo assim, era o mais caro. Eu não sei qual é o perfume mais caro aí que a mulherada usa, eu não sei. Eu não sei hoje qual é o top. Não sei o nome. Deve ser um francês, provavelmente. Eu não sei, mas é um top desse aí da vida. Seria esse top. E a palavra de Deus nos diz, no Evangelho de João, mais precisamente, que diz que este nardo era fruto de mais de 300 denários. O denário era um salário de um dia. Significa que aquele perfume poderia se equiparar ao salário de um ano, praticamente. Imagine você economizar um ano para comprar esse perfume top. Foi esse perfume que Maria fez questão de derramar como unção sobre a vida do Senhor. E é por isso que os discípulos se escandalizaram. Apesar de Mateus e Marcos falarem claramente que eram os discípulos, João afirma que foi Judas Iscariotes. E Judas que exclamou: mas que desperdício! A gente podia pegar esses 300 denários e fazer obra social aí, ó, por Jerusalém, por Samaria, por toda a região. Mas o texto também diz que Judas fez isso porque ele era quem tinha a bolsa da coleta. E ele pegava toda vez que ele queria pegar para o seu proveito, ele pegava da bolsa da coleta, apontando a sua ambição. É o contraposto daquelas duas reuniões que nós falamos. A primeira reunião dos justos, vamos dizer assim, daqueles que buscam e temem a Deus, está personificado aqui, de forma análoga, a pessoa de Maria. Mas a outra reunião lá das lideranças judaicas, dos fariseus, dos sacerdotes, aponta para Judas Iscariotes. Aquele que estava muito mais interessado nas suas próprias convicções, nas suas próprias vontades, do que a própria vontade de Deus. Era exatamente isso que os líderes religiosos estavam preocupados. Estavam preocupados com a sua vontade, o seu esquema, os seus privilégios, a sua titularidade. Isso era importante para eles. A sua liturgia, a sua liderança, aquela forma que eles lideravam. Isso para eles era importante. Muito mais importante do que ouvir a voz profética. Muito mais importante do que consultar os profetas. Para eles isso era mais importante. Judas não era diferente, uma vez que ele é a figura desta outra reunião. Ele busca o seu próprio interesse. Ele não está preocupado com os pobres.
E Jesus aqui não está fazendo uma apologia de que, olha, você não precisa se preocupar com os pobres. Mas a palavra também é bem clara. Os pobres, vocês sempre têm e terão. Sempre terão, sempre haverá pobre. E a pobre aqui não é o sentido pejorativo da palavra, aquele que não tem o que comer, aquele que não tem o que vestir, aquele que não tem o que morar. Pobre aqui, ele é amplo, o sentido aqui é amplo. Não deixa de ser estes sociais, né, que precisam da obra social, mas o pobre de espírito, o pobre de mente, o pobre de alma, esses sempre haverão no reino da terra. E é por isso mesmo que o reino de luz é lhes manifestado, é lhes revelado. Para que estes, né, entregues a este reino de trevas, que poderíamos, né, entre aspas, colocar aqui como os pobres, pudessem ser transportados para o reino da maravilhosa luz do Senhor, como todos nós fomos um dia. Nós éramos pobres. Por que não colocar desta maneira? Quando nós andávamos como ovelhas desgarradas, como diz o profeta Isaías, éramos pobres. E não era isso que diz a carta às igrejas no Apocalipse? Quando aquela igreja diz: eu sou pobre, cego e nu. E éramos assim, exatamente desta forma. Pobre, cego e nu. E o pior, pensando que está vestido e no trono. E rico. Essa é a imagem do homem sem Deus. Essa é a imagem do homem sem o governo atuante do Espírito de Deus. Judas não estava preocupado com isso, com os pobres. Ele estava preocupado em como ele poderia tirar proveito desses 300 denários. Que não era pouco dinheiro, era muito dinheiro. Não sei porquê, mas me veio ao meu coração agora um triste relato do nosso cristianismo atual. Quantos homens, quantos ministérios que começaram andando com Cristo, mas quando a bolsa de valores cresceu, mudou-se da centralidade de Cristo para os interesses da bolsa. Não fica aí uma grande pergunta e indagação para o nosso tempo? Quantos ministérios nós já ouvimos falar que eram ministérios maravilhosos, poder de Deus, não tem nem o que se questionar. Homens que choravam na presença de Deus, homens que se humilhavam, como Maria se humilhou. E esta é a lição dessa oferta de Maria. Não só apenas de ter dado o nardo, fruto de trabalho de um ano, mas porque Maria pega os seus cabelos e ela mesma com seus cabelos vai enxugando os pés do Mestre, do Filho de Deus. E olha que os cabelos, ainda hoje, podemos dizer assim, mas principalmente naquela época, os cabelos apontavam para a glória da mulher. Mas Maria não faz questão nenhuma da sua glória, porque ela sabe que a melhor glória é dar glória a Deus. Então ela se desnuda totalmente da sua glória e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, dizendo: a glória é dele, a glória é para ele. E aí quando vemos ministérios que começam glorificando a Deus, oferecendo inteiramente e integralmente a glória a Deus, e vemos hoje um retrato de que é melhor guardar os denários, gente, isso deveria compungir o nosso coração. E aí, como intercessores, uma vez que não foi assim que Deus nos constituiu, como reis, príncipes e sacerdotes, o que o sacerdote faz? Intercede pelo outro.
E aí quando vemos estes ministérios, estas pessoas, como é fácil ter o nosso coração inflamado. Também era humilde. Deus estava agora está aí. Agora a briga é por quantos helicópteros tem, agora a briga é por quanto é maior, qual é a maior igreja, qual é isso, qual é a maior membresia, qual é aquilo. E a gente se deixa, de certa forma, ser inflamado por isto. Nem intercedemos por esses homens. Senhor, não sei que forma o Senhor vai fazer, mas traz de volta, Senhor, este homem que hoje está andando à margem do caminho, sem, não nos importa se percebe ou se não percebe, mas vamos dizer que não percebe. Esse homem que agora anda na beira do caminho, traz de volta para aqueles primeiros dias, como foi para a igreja de Éfeso. Lembra-se onde se arrepender, onde você caiu, volta lá, porque ainda há tempo. Mas parece que nós, como cristão, como cristianismo atual, não nos importamos com este. E às vezes usamos até um papel, tomamos uma forma que não nos cabe e não nos pertence, que é ajuizar essas pessoas. Nós estamos dizendo aqui que devemos defendê-las pelas suas posturas. Aliás, diga-se de passagem, antibíblicas, anticristãs. Mas não foi essa palavra que o Senhor disse? Misericórdia quero, não juízo. Devíamos chorar, porque na verdade é povo de Deus. Israel que está perdido. Filho pródigo que foi embora. Desistimos das pessoas, mas Deus não desiste de ninguém, a não ser que este queira. Ele pode estar cego, ferido, nu. Mas se ele voltar a olhar para a casa do Pai, o Pai vai recebê-lo, porque ele é rico em misericórdia. É interessante como esta adoração ela é fruto de um amor genuíno. E é mais interessante ainda que nesta perspectiva de adoração, também relembrando do texto que nos diz que Deus nos chamou para ser adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. É interessante que esta adoração que Maria presta a Jesus, o texto é claro. Diz que quando ela fez isto, no Evangelho de João, que cita isto, capítulo 12, diz que quando ela derrama este nardo, ela quebra o alabastro e ela derrama o nardo, diz que aquele perfume foi sobre a vida de Jesus e aquele perfume se alastrou pela casa toda, toda a casa. Nós poderíamos assim inferir que aquele que passava perto da casa sentia aquele cheiro diferente. Agora, não se esqueçam, nós estamos falando da casa de Simão, o leproso. A casa que as pessoas passavam perto ficavam até preocupadas. Cheiro de chagas, cheiro de feridas. Cheiro que causava náuseas, repugnação. E agora tem um cheiro de nardo puro que permeou todo aquele ambiente. O que eu aprendo com isso é que a nossa adoração genuína, onde quer que nós estejamos, se a nossa vida é uma vida de adoração, onde quer que estejamos, essa adoração, ela se impregna em todo lugar que nós estamos. Se nós vivemos uma atmosfera de adoração na nossa casa, toda a nossa casa é impregnada de adoração. Se nós vivemos uma vida de adoração no nosso trabalho, todo o nosso trabalho é impregnado com esta vida de adoração.
Isso significa que a vida sempre será mais forte do que a morte. E aonde a vida é espalhada, a morte não tem como atuar. Se vivermos essa atmosfera, meus irmãos, na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa família, significa que a morte apontando, podemos fazer alusão ao pecado, podemos fazer a alusão à separação de Deus, à alienação de Deus. Tudo isto é derribado, porque a vida sempre será mais forte do que a morte. Que realidade maravilhosa. E nós estamos falando de uma mulher que entendeu tudo isto. Em contrapartida, como é antagônico, não é verdade? Como é antagônico. A mulher de Betânia. Oh, Betânia, esquecida, um vilarejo. Em contrapartida, esta mulher que enxerga toda esta vida, temos um discípulo. Discípulo. Não estamos falando de alguém que só ouviu falar. Judas, uma figura trágica. Andou com o mestre, viu os feitos do mestre, cuidou das coisas que o mestre lhe confiou. Discípulo que recebeu poder e autoridade de Jesus, porque Jesus fez isso com os seus apóstolos. Lembra lá da comissão dos 70? Em que os apóstolos também foram evangelizar? Falou, eu derramo sobre vós autoridade e poder para pregar o evangelho e expelir demônios e curarem os enfermos. Judas estava entre estes? Estava. Ele recebeu poder. E mais, por que não podemos afirmar que ele usou esse poder? Usou esse poder. Eu não sei, vamos aqui, como diz o pastor Anorino, conjecturar. Está lá, Judas e mais um, e ele chega num local que está uma hemorragia, uma febre, uma doença qualquer, e ele estendeu a mão em nome de Jesus Cristo. Declaro que teu corpo é são. E aquela pessoa ficou sã. Ele usou o poder de Deus. Contudo, fica a grande lição. O usar o poder de Deus, o pregar o evangelho, no que diz respeito à soteriologia, à salvação, não quer dizer nada. Profetas podem receber revelações remas da parte de Deus. Homens que recebem mesmo aquela mensagem do alto de Deus. Mas não quer dizer que estejam salvos e que sejam amigos de Deus. É um terrível engano no nosso meio. E é por isso que vemos muitos homens de Deus mortos. Há uma dupla culpa, por assim dizer. Mas quem incita isso é a própria igreja de Deus. Quando vemos esses homens que têm esta revelação ou que são usados por Deus, rapidamente são usados como amuletos de Deus. São usados para consultar a Deus. Quando o propósito de Deus é cumprir aquilo que ele disse lá nos dias de Ezequiel, nos dias de Jeremias. Naquele grande dia, não precisarás dizer, conhece o Senhor, vai lá, consulta a Deus, porque naquele dia todos conhecerão a Deus. O propósito de Deus é nos levar ao pleno conhecimento de Deus, individual, sem mediação. O único mediador é Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus Cristo de Nazaré.
Mas quando nós usamos esses homens como amuleto, estes homens também deixam de dar todo o seu louvor a Deus. São homens usados, são homens que podem continuar falando a palavra de Deus, pregando, entregando, como nós dizemos no nosso meio, mas não tem nada com Deus. Demonstrar ou operar de milagres e maravilhas não é garantia alguma de obter a salvação. A salvação é dada pela obediência e o temor a Deus, que é o princípio de toda sabedoria. É isto que faz a nossa vida limpa. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E hoje, também de outra forma, o que percebemos é como há confusão, sobretudo para quem não é crente. Diante de tantos escândalos, de tantas atrocidades no meio cristão, o Evangelho não tem mais credibilidade. Não é verdade? Não tem crédito. Não tem crédito. A revelação de Deus para a humanidade não tem crédito. Porque os homens de Deus, aqueles que são santuário do Altíssimo, em cujas vidas habita o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, o mesmo Espírito que ungiu a Jesus para o ministério dele, o mesmo Espírito que parava sobre as águas na criação de todas as coisas. Este mesmo Espírito que está sobre a vida dos homens não dão testemunho deste Espírito, o Espírito de Deus. E o Evangelho cai em descrédito. Você vai crer nisto? Isso aqui é uma história, folclore. Isso aqui é coisa de imaturos, iletrados. Isso é gente que não tem conhecimento, que não tem escolaridade, que não tem conhecimento. Volto a dizer, por que nós não choramos por isso? Por que nós não conseguimos chorar por causa disso? Por que isso não nos incomoda? Por que isso não mexe com o nosso coração? Por que isso não tira o nosso sono? Porque não estamos falando deste ou daquele, desta denominação ou daquela, ou deste obreiro ou daquele. Porque o fato é que nós estamos falando da vida cristã, do cristianismo. Porque os que estão lá fora não conseguem distinguir se é essa denominação, se é aquela, se é esse obreiro ou se é aquele. Para eles, é tudo cristão. Para eles é tudo cristão. E para nós fazemos, às vezes, questão de levantar uma bandeira de instituição. E não pasmem, meus irmãos. Tem gente dando até glória a Deus. Glória a Deus que aquela instituição lá está ruindo. Agora aqueles membros de lá vêm para cá. Glória a Deus. É a minha bandeira que está prevalecendo. Não façais nada por partidarismo. Carta de Paulo aos Filipenses. Não façais nada por partidarismo. Não há grego, não há judeu, não há cita, não há ninguém. Todos nós fomos unidos num só Espírito. Há só um Deus, há só um Espírito e há só um corpo. E nós parecemos que às vezes fazemos tanta questão. Não. Nós somos os membros superiores. Deixa os membros superiores lá para fora. Pode perder as duas pernas, pode cortar tudo, depois a gente corta aqui e vai se arrastando. Bota prótese. Bota uma prótese.
Pode falar, irmão. Dentro do que o irmão está contando, né, Roger? Queria assim só a gente... Porque é importante que eu vejo, né, nesses últimos dias o que é que está acontecendo. E a gente teve, assim, há pouco tempo com um irmão, não vou citar o nome do irmão pra gente depois... Poupá-lo. E o que acontece? Esse irmão teve um entendimento que nos últimos dias isso... Porque as 7 cartas no livro de Apocalipse, as 7 igrejas, a tendência natural da situação toda é cada vez piorar essa questão desse testemunho. Sabemos. Por quê? Porque o que vai prevalecer é a vida do Senhor, sabe, Roger? Eu tô numa experiência assim com uma pessoa no nosso trabalho e ela não conhece o Senhor. E assim, a pessoa, ela é tão ferida pelo Evangelho por causa desse testemunho que não precisa nem você falar nada. Então, você só vai ganhar aquela pessoa com testemunho de vida de Deus. Não com testemunho de vida sua, que você é bom, a sua justiça própria, ou seja lá o que for. Mas você... É uma questão clara que nos últimos dias o Senhor vai fazer uma separação mesmo verdadeira do joio do trigo, sabe? Por quê? Porque, irmão, não vai nada subsistir se não tiver aliançado verdadeiramente com o testemunho e com a vida de Deus. Sabe, Roger? Porque, irmão, a tendência disso tudo natural, de toda essa expectativa natural do homem em qualquer sistematização religiosa, porque eu posso, de repente, não estar no sistema religioso, mas eu posso fazer um sistema religioso dentro da minha casa. Esse sistema ser meu. Então, o grande segredo tá em a gente estar, sabe, irmão, com aquilo que você falou, com aquele princípio de adoração, sabe, ao Senhor. Com aquele princípio, irmão, de temer ao Espírito Santo do Senhor, de estar agradando ao Senhor. Uma certa vez a gente leu um salmo, e esse salmo ficou cotelando assim na minha mente, irmão, por várias semanas. Que dos céus o Senhor está com os olhos fitados na terra, procurando aqueles que estão procurando fazer a sua vontade. Então, assim, me chamou muita atenção dessas duas analogias. Das duas analogias. Da mulher e de Judas Iscariotes. Realmente, esse testemunho dessa mulher fica por causa dessa questão, porque ela estava preocupada em fazer a vontade de Deus. Estava preocupada com a vida do Senhor. Sabe? É a vida do Senhor, irmão. Porque se a vida não for algo que nos constrange, sabe? Que não seja algo que nos atrai cada vez mais para Ele, então podemos ter certeza que estamos num sistema religioso. Ou de alguém, ou mesmo nosso. Se não temos esse prazer desse serviço na casa de Deus, e aí a casa de Deus eu vou um pouco mais abrange, que a casa de Deus é algo celestial, é uma casa de pedras vivas, como o Pedro fala. Então, se não temos, irmãos, esse prazer no serviço da casa de Deus, como lemos um salmo já que também, que me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, essa vida de Deus, irmão, tem que ser algo constante, de constante alegria e regozijo no Espírito. Sim. Sabe? Porque se não temos isso, é porque já sistematizamos alguma coisa. Porque isso é muito natural do homem, do Adão sistematizar. Isso, mas isso dá igual a isso. Então, tá tranquilo, isso aqui resolve. Aquilo, mas aquilo resolve isso, dá igual aquilo, tá tranquilo. A gente gosta de sistematizar para viver a coisa automática e mecânica, por causa da nossa limitação. Porque não queremos viver uma vida de dependência do Senhor, daquilo que o Senhor quer desprover da sua graça e da sua misericórdia. Então eu vejo que, irmão, nos últimos dias a tendência natural do sistema todo, sabe? É uma coisa que vai ficar muito clara. Não tem como mais. Então, realmente sim, vai ficar tudo apagado. Você não vai ter como mais abrir a Bíblia para a pessoa. Porque ao você abrir a Bíblia, a pessoa, não quero ouvir. A gente vai chegar em tempos assim. Porque muitas pessoas estão decepcionadas com esse evangelho que ouvem, porque é um evangelho totalmente absurdo, irmão. É um evangelho totalmente mecânico. É um evangelho totalmente intelectual. E de sabedoria totalmente humana.
É uma psicologia barata, eu digo, sabe? Isso, com todo esse zelo que você está falando, eu digo isso com o meu coração, com esse pesar que você está dizendo, sabe, Roger? Meu coração pesa pelos irmãos, pelo coração dos irmãos, por causa que são vidas que estão ali. E o Senhor também se entristece muito com isso. Mas, irmão, o que vai nos sustentar nos últimos dias é essa vida de adoração, sabe? Essa vida no altar do Senhor. Mas constantemente, isso que você falou, você está aqui, irmão, você vai sentir a presença de Deus irradiando e a graça de Deus se espalhando, sabe? E você vai sentir essa graça, essa paz, irmão. Isso sim, isso é cristianismo. Glória a Deus. Porque foi isso que o Senhor deixou para nós. Foi dessa vida se manifestar, sabe? Irmãos, e temos que estar constantemente buscando essa vida, sabe? Pedindo misericórdia ao Senhor quando nos afastemos dessa vida, quando sentimos isso mecânico. Precisamos recorrer ao Senhor. Precisamos sentir falta dessa vida na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos afazeres. Se você não sente isso na sua vida, irmão, se você não caminha no seu dia a dia sentindo essa graça, esse desejo de adoração, precisamos recorrer ao Senhor. Porque é Ele disse que é dele e por Ele. Não temos condição alguma de adorar o Senhor, irmãos. A condição não é nossa dessa adoração. A condição vem do Senhor. Então, se Ele não der essa adoração para nós, não vamos adorar Ele. Então, se não estamos adorando, é porque Ele não colocou essa adoração. E se Ele não colocou, é porque tem algum problema nesse caminho. Ou porque automatizamos, ou porque sistematizamos, ou porque estamos negligenciando alguma coisa. Então, precisamos ficar atentos a essa vida de relacionamento. Precisamos estar atentos, irmãos. Porque, irmãos, nos últimos dias não adianta você se segurar em nada. Não vai ter nada para você se segurar. Porque vai ser dois caminhos para você. Ou você vai de vez, como aconteceu com Judas, que ele quis se segurar, opa, perdi as 300 moedas ali, vou atrás de 30, perdi 300 denários, vou atrás de 30 moedas. Ele foi atrás de 30 moedas, irmão. Irmãos, será que às vezes vamos atrás de 30 moedas de prata? Precisamos ficar atentos, irmãos. Podemos não, sabe, não adianta se você se segurar em alguma coisa, irmão, porque esse alvo vai te decepcionar. A gente precisa se segurar no Senhor, sabe, irmãos? É no Senhor Jesus. Ele é a nossa segurança, irmãos. Glória a Deus. Sabe, Ele é a nossa segurança, o nosso socorro bem presente, irmãos. E Ele é real, sabe? Embora que às vezes não o vejamos. Irmãos, mas a sua presença é real. A sua presença é real, sabe? Irmãos, deixemos toda a nossa segurança humana de qualquer 30 moedas de prata, sabe? Que o Senhor nos ajude, irmão, sabe? Para que a gente foque nessa vida, desse testemunho do Senhor. Porque isso é o que temos de maior privilégio que o Senhor deixou para nós. É a pedra de maior valor. Amém? Esta é a pedra de maior valor. Ainda sobre Maria, é interessante que todas as vezes que Maria priorizou essa vida de Deus, todas as vezes que ela procurou fazer algo explicitamente voltada para Deus, ela foi mal interpretada. Todas as vezes que as Escrituras registram. Quando Jesus chegou à casa de Simão, sua irmã Marta reclamou. Senhor, não vai falar nada? Foi até rotulada de preguiçosa, né? Pô, preguiçosa, pô? Não vou falar nada não, preguiçosa, não quer fazer nada, eu tô aqui cozinhando, lavando, assoviando, chupando cana, tô fazendo tudo. Imagina até Marta, né? Igual um robô, né? Correndo aqui tudo, aquela coisa toda. Senhor, tu não vai falar nada? Pô, a mulher preguiçosa. Depois ela vai lá, faz aquela oferta maravilhosa, incitada
né, muito provavelmente por Judas, os discípulos, pô, que absurdo, que desperdício, joga tudo fora, essa mulher está com a cabeça onde? Depois, na morte do Senhor, no dia seguinte, ela vai lá, e os discípulos falam assim, o que essa mulher vai fazer lá? Já morreu, está lá, tem a pedra tampando, vai fazer o que lá? Isso nos ensina, meus irmãos, que mesmo quando queremos fazer tudo para Deus e de todo o coração, isso não nos isenta de sermos perseguidos pelas pessoas da comunidade cristã. Não é nem por gente de fora, é por gente de dentro. O fato de querer adorar a Deus, o fato de entregar toda a vida para Deus, isso não nos isenta de sofrer perseguição dentro da igreja. E é interessante como Maria, uma mulher tão frágil, né? Quando nós falamos das mulheres em geral, falamos que a mulher é frágil. Como uma mulher frágil suportou tudo isso. E olha que não é pouca coisa, porque naquela época nem direito tinha. Não era nem contada como gente, quanto mais direito. E suportou tudo isso. Suportou tudo isso. A grande lição, pelo menos na minha perspectiva, é que quando fazemos algumas coisas para Deus hoje, e percebemos quando alguns falam, alguns criticam, alguns zombam, alguns reclamam, nós vamos parando, paulatinamente. Vamos diminuindo o ritmo, até parar. Não, isso aí já deu tanta coisa, tanta paparia, tanta não sei o quê, que aí a gente vai parando. O que me dá muito temor, que diante das autoridades religiosas do seu tempo, estamos nos referindo novamente aos sacerdotes e os fariseus, quando falaram para Pedro, nós vamos liberar vocês, mas preste bem atenção, estamos sendo bondosos com vocês, hein? Vocês vão sair, mas não fale no nome de Jesus. Não pregue este nome em Jerusalém. Vocês entenderam? Qual foi a resposta de Pedro? Importa obedecer a Deus, e a gente pode aqui parafrasear. Importa fazer a vontade de Deus. Importa adorar o nome que está acima de todo nome, do que obedecer a qualquer homem, a qualquer instituição, a qualquer titularidade. Mas nós vamos nos privando, quando na verdade éramos para nos encher da mesma ousadia daqueles irmãos. Se é factual que é de Deus e é para Deus, então não podemos parar. Ou então não temos convicção de nada. Ou então estamos fazendo a coisa porque alguém fez, deu certo, eu vou fazer também. Ou vou fazer porque aí alguém vai ver e aí eu vou ficar bem no retrato. Tudo isso, como diz o Rafael, é lixo, não vale para nada. Tem que estar neste prumo. O prumo aqui é esse aí, de adoração e de entrega total. Se for esse o prumo, se a nossa vida está nesse prumo, então pode ficar tranquilo. É preferível obedecer a Deus do que qualquer homem. Deixa eu fazer um comentário. Claro, meu cara, você pode ficar à vontade. Só enfatizando, não vou falar nada de novo, não sei, reforçando o que os irmãos já falaram, a atitude perfeita dela, né, em meio a um cenário imperfeito,
né? É uma coisa assim que destacou Destoa, ela, né? de uma maneira que o Senhor, né, relatou que onde o Evangelho fosse pregado, o nome dela também seria lembrado, né? Isso aí é muito lindo, isso é muito precioso, né? Isso me faz lembrar quando Abraão foi chamado por Deus e Deus disse para Abraão: anda na minha presença, isso é perfeito. Aí você fica pensando um pouquinho assim, poxa, como que um ser humano, né, toma uma atitude dessa, consegue chegar a essa perfeição de maturidade na adoração, né, né, como? Somente pela presença do Senhor, que foi o que o Pablo falou. Pablo comentou aí, né? Então você vê aí um ponto de equilíbrio para a gente estar sempre se agarrando à presença do Senhor. Agora, independente das circunstâncias, né? Porque as circunstâncias, os nossos problemas, têm a separar a gente dessa realidade, né? O que você vê, o que acontece, você está tão envolvido no mundo, né? No mundo carnal, que você se desconecta. Você vive pela razão, você não consegue ter esse coração como dessa mulher, né? E talvez o nosso grande desafio hoje seja o mesmo dos discípulos, né? Ou o exemplo dela, né, é romper essa barreira. Gente, isso é muito, para mim, hoje, é muito difícil romper essa barreira. Porque a carne puxa para um lado, né? As circunstâncias puxam para um lado, e é o tempo inteiro muito presente, sinalizando. E ela, né, e ela rompe essa barreira. Você vê que nem os discípulos que andaram com Jesus 3 anos, praticamente, estavam com essa barreira rompida. Eles romperam essa barreira depois dos Pentecostes, que receberam o Espírito Santo de Deus. Aí você não vê mais Pedro, você não vê a identidade deles, você vê a identidade só do Cristo. Mas ali eles ainda tinham a sua identidade, né? E ela não. Ela conseguiu gerar uma perfeita adoração. Então, meu alerta, o que eu quero dizer nesta noite, cortando primeiro para mim, né? A gente sempre procura se ver nessa realidade. Para a gente encontrar esse ponto de equilíbrio, a gente precisa realmente ir para a presença do Senhor. Como já foi dito aqui por várias vezes, como você falou de Marta, gente, aparentemente, a presença de Deus, a presença do Senhor, mas é uma coisa muito, muito mais preciosa do que a gente imagina. Certamente. Aos pés de Cristo, né? É romper as barreiras do nosso dia a dia, é romper olha, isso é muito difícil, muito difícil. Eu vejo Débora, né? Ela sempre tirava aquele tempo para adorar o Senhor voluntariamente pelo Espírito Santo de Deus, e de acordo com o texto parecia que era o momento dela com Deus, ao ponto das pessoas, né, buscá-la e cadê Débora? Não está lá buscando, né? E ali ela recebeu uma grande ordenança do Senhor. Você vê que a vitória até veio com a vitória veio, o libertar do povo de Israel veio através da vida dela. Você vê na vida de homens que não se preocuparam muito com a realidade, e se preocuparam com a realidade de estar aos pés do Senhor, e Deus entregou a esses homens coisas maravilhosas, né? Conforme o caso de Moisés, né? Moisés escreveu o Pentateuco, né? Tomando conta de 4 milhões de pessoas. Você vê que um homem desse, ele priorizava o quê? Ela está aos pés do Senhor, ela está na presença de Deus constantemente, numa coisa assim, não de horas, mas era uma coisa com ele, né? O próprio Cristo foi um exemplo disso. O próprio Cristo, ele foi um exemplo disso. Jesus, quando não estava no monte, estava
estava... Em missão, né? Em missão. Quando ele não estava com o Senhor lá em cima, ele estava com o Senhor lá embaixo. Quando ele estava com o Senhor lá embaixo, ele estava com o Senhor lá em cima. Né? E essa barreira, esse exercício, eu vejo como uma pessoa realmente que está fazendo fisioterapia. Né? E ela está fraquinha, ela não consegue andar. Ou uma criança que está em processo para andar, para pegar um fôlego, para pegar uma resistência física, um jogador, né, que ele tem aquela habilidade, mas ele não tem força, resistência no campo. Então ele tem que treinar, ele tem que se sacrificar, se doar, né, praticar e estar ali aos pés do Senhor, para que essa presença de Deus, não é a perfeição da atitude dele, mas é a presença de Deus que vai tornar a atitude dele perfeita. Né? E glorifico a Deus pela sua vida, porque o dom, ele não salva ninguém. Né? O dom, eu sempre ouvi muito disso na igreja. O dom, o fruto sim, né? O fruto do Espírito é que salva. Né? O dom, ele não, mas o fruto é o alvo. Né? Então, outra confirmação, que só vem essa perfeição, o fruto ela só vem essa perfeição, mediante o quê? A presença do Senhor, né? Que ela vai gerar aquela atitude perfeita, que é a paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, em meio às realidades que nós estamos vivendo. Só para pegar seu raciocínio, esse fruto que você se referiu, o dom, a palavra é clara, é dada por Deus. Não é isso? O Espírito dá a cada um como lhe apraz. Mas o fruto, ou pegando aí a nossa biologia, o fruto para nascer, primeiro tem que morrer. E a palavra também fala sobre isso, não é? A semente não tem que morrer primeiro, para depois ela começar? Então, para se gerar o fruto, tem que haver a nossa morte. É na nossa morte que o fruto nasce. Se nós não morremos, não frutificamos. Não há como ser um filho de Deus. Só pode ser se não morremos, porque aí nasce o fruto. E aí é fruto sem medida, conforme também é a vontade de Deus, 130 e assim vai. Glória a Deus. Mas o dom não. O dom é dado pelo Espírito. Até o texto de Paulo que nos incita, né, a buscar os dons, ser zelosos com os dons. Mas nem todo esse zelo e nem todo esforço é garantia de que Deus vai dar o dom. Porque dar o dom é segundo o propósito eterno de Deus. Aí ele dá o dom. Fora isso, não tem dom, não vai ter dom. E é por isso que você não conhece a pessoa pelo dom. Porque ela não fez nada. Ainda que ela tenha buscado em oração e tal, mas não é isso que define. Não é isso. Veio graça, é de graça, é o favor imerecido. Veio a graça de Deus sobre aquela vida. Agora o dom não, tem a participação, vamos dizer assim, daquele homem, daquela mulher, daquela pessoa. Aí nasce o fruto. Aí por isso que a Deus fala, conhecereis a árvore pelo fruto. Quando você olhar pelo fruto, aí sim, aí você sabe. Aí você tem certeza. Vai ali um bom homem de Deus. Vai ali uma boa mulher de Deus. Vai ali um bom jovem. Vai ali um bom ancião. Vai ali uma boa criança. Mas só porque fez alguma coisa no sentido de dom dado por Deus, não significa nada. Eu já vi um outro extremo da pessoa, ela gerar um dom, ela gerar o fruto e não ser compreendida como dom. Entendeu o que eu estou falando? Tô entendendo. Pessoas que estão dando fruto, mas como uma árvore, você vai tacar pedra numa árvore que dá fruto que não seja bom? Você pega uma mangueira, você vai pegar uma pedra e vai tacar na mangueira, né? Eu vejo no corpo de Cristo pessoas dando fruto e as pessoas não estão entendendo que estão dando fruto e estão criticando. Entendeu? Elas estão dando fruto, mas elas não enxergam o fruto que aquela pessoa está dando e está falando mal, e está criticando. Mas isso já é
isso de uma forma assim meio análoga já é perseguindo o fruto, ainda que ela não entenda muito bem. Ela já está atacando pedra na árvore. Ela já está atacando. Isso é uma coisa tão sutil, porque isso faz com que até pessoas assim que realmente dão frutos bons, né? Aparentemente, né? Aparentemente que dão frutos bons se associa a pessoas que não estão dando fruto. Então ou seja, você está misturando ali o fermento. Você está fermentando ali a situação, né? Então daqui a pouquinho está todo mundo contaminado, está todo mundo fermentado, né? Criticando aquela pessoa que está dando fruto, né? E isso é uma coisa muito sutil, porque a gente tem que olhar com os olhos do Espírito. Sim. Né? Eu já vi exemplos assim, dessa realidade, até de um homem, né, que foi um ícone, que ele foi convidado pelo Senhor a pregar para uma prostituta. Lembra desse estudo que uma vez você... Acho que o Rafa falou isso. E o Senhor falou, vai lá em cima que eu tenho uma pessoa para pregar para ela, eu quero que você fale do meu amor para ela. E ele chegou, a prostituta, pagou, mandou ela sentar do lado dele e começou a ensinar o evangelho para ela, começou a pregar para ela, né? E aquela mulher se quebrantou, os pés do Senhor, chorou, aceitou Jesus. Na hora que ele estava descendo, um irmão viu ele. Meu Deus. Aí foi para a igreja, uau! E a igreja toda contra aquele irmão, e aquele irmão foi tirado do ministério, foi para o banco. Taxado, rotulado, e ficou rotulado, ficou taxado por obediência ao Senhor, sem abrir a boca, que foi a ordenança do Senhor. Uma pregadora, domingo à noite, anos depois, foi convidada, e ela, ao pregar, ela manda aquele homem se levantar e disse: há tantos anos atrás, eu estava no prostíbulo, esse homem subiu, pagou, sentou do meu lado, pregou para mim esse evangelho, e por isso hoje eu estou aqui. Quer dizer, a igreja ficou como, né? Puxa vida, a gente injustiçou o cara. Outro dia o pastor Luiz estava me falando, que isso foi um caso na igreja dele, que um engenheiro presbítero, não foi dessa igreja, foi de Niterói. Ele estava trabalhando na obra com seu capacetinho branco, imaginei até o rapaz, ele capacetinho branco lá, com a pranchinha ralando, e ele foi acusado de estar fumando. Passou um membro da igreja, olha, o engenheiro tal, o ciclano de tal está fumando. Aí ele chamou, olha, o senhor está fumando. Chegou 2 membros aqui, testemunho, dizendo que você estava fumando. Testemunhas oculares que viram, tenha certeza. Pastor, pelo amor de Deus, sou um homem de ministério consagrado. Nunca fumei na vida, mas as pessoas chegaram aqui. Ele ficou pensando, aí ele matou a charada. Ele gostava de um lápis pequenininho assim, branco, que ele botou na boca e ficou pendurado. Ele pastor o meu lápis. Ele pegou o lápis dele aqui, ó. Toma aqui um cigarro, aqui, ó. Toma um cigarro. Aí você vê, rapaz, como é que o crente está desenfreado, né? A gente precisa realmente falar pelo Espírito, andar mais pelo Espírito. Estou falando porque realmente é uma coisa que corta para mim. Sem dúvida. É uma coisa que eu preciso viver mais intensamente, porque eu estou em déficit com o Senhor, e a gente precisa atentar para esse ponto, né? É interessante a gente. Tem muitos exemplos. Se a gente for falar, gente. Verdade. Tem muitos exemplos na igreja. Uma coisa que me chamou a atenção quando você falou assim, me incendiou um pouco, foi a questão da pedra de maior valor, né? Eu acho que na verdade, assim, no fundo, eu fiquei meditando na minha vida assim, né? Tudo está ligado a essa palavra valor, sabe? A gente dá valor para tudo na vida. Cada pessoa dá valor para tudo, né? O filho tem um valor, né? O pai tem um valor. E Jesus também tem um valor. Jesus tem um valor para cada um, que é diferente.
Às vezes o valor que eu dou a Jesus é menor do que o valor que o Alexandre dá a Jesus, né? E tudo está ligado a esse valor. E quanto mais valor Jesus tem, menos as outras coisas têm valor, né? E parece que essa mulher, ela não conseguia ver, ela não fez isso assim como vou pegar o meu melhor e dar para Deus. Parece que ela não conseguia perceber que nada tivesse tanto valor quanto aquele homem. Eu acho que a gente dá importância ao perfume, mas eu acho que a verdade é que ela não dava. Aquilo foi muito natural para ela, porque realmente Jesus tinha o maior valor para ela, nada mais importava. E talvez os outros que estivessem ali davam valor a Jesus, mas ainda tinham outras coisas de valor. Pedro dava valor a Jesus? Dava, mas dava valor também à sua pele. Por isso que, confrontado entre o valor de Jesus e a sua pele, ele optou pela sua pele. Falou assim, eu nunca conheço esse homem. Porque o valor da pele falou mais alto. E parece que o Espírito faz o tempo todo uma radiografia, pelo menos assim, dentro de cada um de nós, né? Assim como você tira um raio-x e vê se os ossos estão quebrados ou não, é como o Espírito estivesse fazendo uma fotografia dos nossos valores o tempo todo. E é isso que a gente vê, assim, às vezes, na vida do homem de Deus. O que tem mais valor para Jacó? É Raquel? É José? O que tem mais valor para Abraão? É Isaac? O que tem mais valor para Daniel? O que tem mais valor para o povo? É o templo? É a cidade? O que tem mais valor para cada um? O que tem mais valor para Adão? Né? Então, assim, quando ele olha para Abraão e fala assim, não, Abraão, você não precisa fazer nada, porque bem sei que no teu coração tu me ama acima de todas as coisas. É como Deus estivesse olhando para ele e falou assim, eu tirei a tua radiografia e realmente o teu coração mostra que não existe nada de maior valor do que a minha pessoa. Você se tornou meu amigo, eu queria te dar parabéns hoje. Graças a Deus. Deuteronômio 8 diz isso, porque eu te humilhei, deixei você ter fome, né, para te mostrar o que estava dentro do teu coração. Se você guardaria os meus mandamentos ou não. Não é que eu queria que você obedecesse por ser um Deus tirano. O que eu queria te mostrar na tua vida de obediência ou não é o valor que você me dá e, consequentemente, o valor das coisas que eu digo a você. Porque se você me dá valor, então você vai dar valor à palavra que sai da minha boca. Então, assim, eu só estou querendo te mostrar o tamanho do amor que você tem. Como eu estivesse falando isso com o povo, né? Sim. Então, assim, no fundo, essa mulher, muito amor. Muito amor. Foi lhe dado realmente, e pelo muito amor, ela fez uma coisa que ninguém pôde fazer. Porque o Senhor ressuscitando não deu tempo de ninguém realmente prepararam, até levaram as especiarias. Veja bem, depois tinham pessoas também movidas por amor que também estavam levando ungüentos. Só que não dava mais tempo. Porque o Senhor já estava vivo, né? Então eu fiquei pensando nessa questão assim, quando o Roger falou isso, ficou no meu coração nessa questão assim, que realmente... E como eu vou dar muito valor ao Senhor? Não dando valor a mim. E como eu vou dar valor ao que o Senhor pensa? Não dando valor ao que eu penso. Como eu vou usufruir realmente dessa vida? Realmente, foi o que ele falou, no fim, só quando eu estiver morto. Parece que essa mulher não restava mais nada na vida dela, a não ser seguir aquele homem, desde o primeiro encontro que ela teve. Se as pessoas iam falar, se ela estava servindo, não estava, se ela era preguiçosa, se ela não era, se ela ia ser mal compreendida, né? Se ela ia gastar realmente aquilo, as pessoas entendiam ou não, assim... A preocupação com a reputação dela também era menor do que o valor que Jesus tinha para ela. É um outro conflito também. Às vezes, eu fiquei pensando assim, às vezes o valor que a minha reputação tem, às vezes, é maior do que o valor que eu dou a Jesus. E por isso, às vezes, eu entro em certos conflitos com a minha vida, que não deveria entrar se Jesus tivesse o maior valor. Então, talvez as maiores dificuldades da vida cristã estão ligadas ao valor, e não à luta, não à prova. Né? Porque Paulo falou o quê? Ele olhava o naufrágio, a fome, olhava tudo isso, e ele não exagerava isso. Isso não tinha valor para ele. Ele não falava assim, eu estou na prova. Isso não tinha valor para ele. Porque ele disse assim, deixei todas as coisas e as considerei como esterco por amor a Cristo. Pelo valor que Cristo tem. Né?
Aí essa questão de valor, é como enxergar esse valor. Eu estava questionando aqui com o Senhor, né? Como ver esse valor? Ou seja, como dar valor a isso, né? Realmente assim, aí eu acho que essa questão da gente assim estar caminhando para o Senhor e o Senhor é o maior interessado em se revelar, em mostrar essa riqueza, esse valor que Ele tem, né? E às vezes as pessoas descobrem esse valor assim com Jesus. Eu fiquei pensando numa conversa, né? Como a mulher do poço de Samaria. Numa conversa, às vezes a pessoa deixa o balde, deixa o estilo dela de vida, de procurar saciar a sua vida, e fala assim: isso nunca saciou minha vida, então vou deixar esse balde de lado e vou beber a água que esse homem está me oferecendo, né? Fiquei pensando assim, cara, e às vezes, muitos anos como cristão, e eu ainda continuo com o balde na mão, sabe? Andando com Jesus, mas ainda com o balde na mão, né? É assim, Jesus tem muito valor, mas muitas outras coisas ainda têm valor para mim, né? E talvez esse processo de, não sei se de limpeza ou de aperfeiçoamento esteja ligado a isso, né? Ao Senhor mostrar que todas as coisas que eu dou valor não tem valor nenhum. Paulo disse no final: nem a minha própria vida, né? Então, desconstruir isso dá muito trabalho para o Espírito de Deus, porque é como Ele quisesse destruir uma coisa que nós não queremos que seja destruída. É como Ele quisesse passar uma máquina e a gente está cercando Ele. Não passa a máquina aqui, não desconstrói. Isso tem valor para mim, né? E às vezes a gente não percebe que é um movimento benéfico do Espírito em desconstruir isso, que na verdade não permite que a gente cresça, amadureça e dê o real valor que Cristo merece, né? E aí o Cristiano estava colocando, né, esse conflito, né? Como é difícil romper isso, né? Como é difícil romper essa situação, como é difícil, né? Existe uma participação nossa, existe uma ação total do Espírito Santo, existe uma participação nossa, está ligado realmente a valor, né? Uns vão fazer isso. É difícil, acho que só mais mesmo pela presença. Mais um questionamento assim. Eu vejo assim, o Roger está mais iluminado do que eu, porque ele está mais perto da luz do que eu, né? Então, você consegue ver ele mais bonito do que você consegue me ver, porque eu estou mais afastado da luz. Eu não sei se eu estou tentando achar uma explicação. Então, acho que se a gente se aproxima mais da luz do Senhor, se a gente tiver essa comunhão de coração como essa mulher, ela praticava, ela tinha, eu creio que é diferente. No outro dia, foi domingo passado, o pastor Naurinho estava dizendo que tinha um homem muito consagrado numa igreja onde ele passou. Não sei se foi numa igreja onde ele passou ou foi uma pessoa famosa, não lembro quem foi o personagem. E ele foi chamado para uma casa para fazer uma visita. Aí a menina olhou para ele: mãe, Jesus está aqui na porta. Eu vi o pastor Naurinho falando sobre isso. Jesus está aqui na porta. E ela foi lá: não, filha, é o pregador que eu chamei. Mas as pessoas viam nitidamente a presença de Cristo, o brilho do Senhor na vida daquele homem com tanta intensidade, né, que confundiam ele com a presença de Cristo. Como um missionário, né, que saiu da Inglaterra e foi para a África, e chegando lá ele veio a falecer com a febre, né? E depois um outro missionário, isso eu vi num seminário. O outro missionário foi, que eu não lembro, pregar, tipo assim, 100 anos depois, né, nessa tribo, né, e chegou lá e começou a ensinar Cristo, falar de Cristo, e os indígenas disseram: olha, ele já esteve aqui, ele já andou por aqui. Como que ele já esteve? Ele andou por aqui em que circunstância? Não, houve cura, tudo que você está falando, ele esteve aqui. Ele morreu, está enterrado, tem a sepultura dele. Não, esse ressuscitou, de quem eu estou falando ressuscitou. Mas vamos ver quem é esse que está enterrado. Aí foi procurar no registro, foi o missionário que foi para lá, né? Interessante, né? Desculpa te arrumar só mais esse tempo, assim, que ficou só uma coisa assim na minha mente.
Por isso as pessoas não compreendem. Porque as pessoas que não compreendem, como os discípulos, elas não entendem o valor que aquela outra pessoa dá. Então elas nunca vão entender. Elas vão sempre criticar. Elas não entendem o valor. E por isso a pessoa que dá valor não faz juízo de valor com aquele que a critica. Porque isso não importa. Porque isso não tem valor. Então é infrutífero tentar afogar a carne tentando manter assim, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou criticar fulano, eu não vou criticar, isso não vai dar certo. Porque uma hora a gente vai criticar. A gente deixa de criticar quando a gente percebe que isso não tem valor. E quando isso deixa de ter valor porque a gente descobriu alguém que tem muito valor. Então a questão central vai dar no valor. E o valor vai estar na visão que cada um vai ter do Senhor. Não vai ter como. A visão vai ser a própria libertação. O ver o Senhor, aquilo que ele falou assim, eu vi o Senhor. Acabou. Está resolvido todo o problema. Todas as outras coisas vão degringolar daí. Do fato de ter visto. Porque no momento de desespero a gente pergunta assim, né? Eu passei você no momento de desespero, você falou assim, onde está Deus? Aí tinha uma irmã, uma senhora assim, muito experiente e tal, não sei o quê. Onde está Deus, irmã? Ela virou para mim na hora e falou assim, está no trono. Na hora que ela falou aquilo, eu me estremeci todinho por dentro. Ela falou muito rápido e falou assim, com muita realidade, né? E eu fiz uma pergunta afobada, né? Assim, onde está Deus? Onde está Deus? E ela falou assim, no trono. Ela estava vendo Deus no trono, eu não. Por isso que ela estava tranquila, eu estava afobada. Então não adianta tentar viver em paz. Viver em paz é resultado de ver o Senhor no trono. E do valor que ele tem, entendeu? Tudo, irmão, tudo vai derivar daí, entendeu? É igual os dois ladrões na cruz, os dois são ladrões, os dois estão na mesma condição de morte. Os dois estão pagando pelos mesmos erros, não tem nenhum melhor que o outro, tudo igual. Um não deu valor nenhum para Jesus. E o outro deu todo o valor para ele e falou assim, poxa, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só isso. O Senhor falou assim, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, você falou isso para mim, deu uma, sabe, como tivesse uma faísca nesse sentido assim dessa questão, né? Me edificou. Glória a Deus. Irmãos, nós não chegamos nem num terço do capítulo. Eu acho. Nós só fomos até o 16. A gente só foi até o 16. E pelo menos tem mais 3 ensinos importantes, mas eu percebo no meu coração que esse ensino final ele é primordial para nós. Colocar outro ensino em cima deste, ou ao lado deste, não terá todo o proveito necessário. Então, ainda que tenhamos aí mais uns 10 minutos, nós vamos, pelo menos da minha parte, parar aqui, desejando aos irmãos que nos assistem que estejam meditando mais nesta palavra, sobretudo naquilo que foi posto, valorizando como esta palavra foi destacada, né, neste último momento. Eu fiz até questão de escrever aqui qual é o valor da presença de Deus para nós. Hoje, qual é o valor da presença? Qual é o valor da presença de Deus para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida? Esta eu creio que é uma pergunta crítica. Diante dessa resposta é que a gente vai poder dar outros passos.
Sem essa resposta, vamos continuar tateando, sem ver a verdadeira glória de Deus. Então, que possamos estar meditando nesta palavra, nesta pergunta, e na próxima semana, se Deus assim permitir, retornamos aos estudos de Salmos, e daqui a 15 dias daremos continuidade, verso de número 17 do capítulo 26 de Mateus. A todos os irmãos, um grande abraço. Permaneçam na paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus.